O mundo pode ser conhecido por muitos nomes. Basta perguntar para aqueles cujas culturas são diferentes e eles dirão. Contarão histórias, lendas, epopeias, nomeando o mundo deste ou daquele modo. Este, caros amigos, é o mundo de Falgar. Ao menos é assim que ele é conhecido no continente de Eridu, o coração do mundo. Falgar é um mundo distante da nossa Terra, seja no tempo ou no espaço, de modo que seria difícil imaginar a sua posição no cosmos, ou se estaria ele na mesma dimensão que ocupamos. Suas plantas e seus habitantes são muito diferentes, possuindo clima e estações semelhantes e outras desconhecidas para nós. Durante a noite, no hemisfério norte de Falgar, o céu é agraciado por uma linda nebulosa planetária, cujas lendas ao seu redor são muitas. Para os Heráclios, o principal império dos dias atuais, a nebulosa nada mais é do que o olho da deusa Signy, sua guardiã e protetora, aquela que tudo sabe e tudo vê. Para outras crenças, a nebulosa é na verdade Cefei, um demônio que aprisionou o mundo na escuridão. Falgar orbita uma estrela que, vista por seus habitantes, parece ser um pouco maior do que o nosso Sol, a qual irradia uma luz branca, quase azulada, no seu poente. 4 luas orbitam o seu céu, sendo que algumas ficam praticamente estáticas, paradas no mesmo lugar. Mas se engana quem pensa que este mundo pode ser explicado pelas leis da física como conhecemos. Gravidade, magnetismo, radiação, eletricidade, todas essas forças estão presentes na natureza de Falgar, mas alguns dos seus habitantes descobriram como manipulá-las, tornando as armas fenomenais. Magia e superstição permeiam cada centímetro deste mundo, repletos de histórias desconhecidas e enigmas por descobrir. Os Primórdios. Falgar é um mundo cuja história se perdeu nos confins das eras. Mesmo o continente que abriga os principais impérios do mundo, Eridu, acabou sendo tão fortemente devastado por um cataclismo global de proporções aniquiladoras que a real história do mundo pode ter sido apagada para sempre. Pouco se sabe sobre os acontecimentos ocorridos há mais de 12 mil anos da Era atual, quando os sobreviventes do grande cataclismo passaram a se organizar novamente e registrar a sua história. Segundo a tradição oral, contada de geração para geração, o mundo foi habitado por uma espécie primordial, da qual pouco se sabe, além de que ela de fato existiu e governou todos os cantos do mundo. Sua existência é comprovada por imensas ruínas megalíticas espalhadas por onde quer que se ande, além de esculturas que mostram a sua forma gigantesca e magnânima. De acordo com as histórias contadas, em uma era perdida no tempo, essa raça primordial existiu e governou tudo de forma magnífica, despida de erros, com uma força mental quase divina, cuja capacidade lhe dava o poder da comunicação psíquica e da telecinese. Seu poder foi tamanho que eles dominaram o mundo inteiro, construindo cidades no solo, nos céus e nas águas. Muitas lendas dizem que foram eles que coletaram partes de animais, modificando-as com uma magia cujo conhecimento fora perdido, criando outros seres, concedendo-lhes parte do seu conhecimento e usando essas criações para servir-lhes. Para que pudessem dar vida a outras criaturas, eles criaram Signy, aquela que podia estar em todos os lugares e guardava todo o conhecimento da raça primordial e do mundo. Durante eras e mais eras, Signy guiou-os para o progresso, até que os primordiais passaram a desafiar a própria morte. No entanto, as criaturas de Signy da raça primordial, que até então eram mais frágeis, reuniram-se em comunidades e passaram a ser um incômodo, desafiando a soberania dos primordiais, que era uma raça muito inteligente, porém muito frágil fisicamente. Em determinado momento, uma criatura maligna chamada Cefei, que segundo as lendas era um dos membros dos primordiais, ordenou que Signy juntasse partes de outras criaturas para formar monstros famintos, cuja fome destruiria tudo em seu caminho. Signy agiu conforme o ordenado, pois ela foi criada para obedecer, mas isso não foi o bastante para conter as criações originais da raça primordial. Foi então que Cefei descobriu uma arma, cuja magia seria capaz de destruir um reino inteiro num piscar de olhos. Essa arma possuía um poder tão grandioso que poderia abrir fendas dimensionais entre o mundo dos vivos e aquele conhecido como o mundo das almas.
Criaturas aberrantes saíam dos locais onde o poder de Cefei foi usado e todos ao redor morriam queimados. Signy passou a questionar tais atos, tornando-se uma ameaça à medida em que adquiria consciência. Foi quando, ao perceber o mal de Cefei, ela fez chover fogo dos céus e do interior do abismo das terras, destruindo a raça primordial para sempre. O mundo se transformou, tornando-se um lugar hostil, e as criaturas que sobreviveram ao grande cataclismo tiveram que se esconder em grutas, em florestas ou embaixo das águas. Hoje, apenas os resquícios da existência da raça primordial servem para lembrar que um dia ela existiu, com suas construções megalíticas imensuráveis. Gardenia, a capital dos Heráclios, foi erguida sobre o que restou de um dos reinos primordiais. Há uma crença de que um dia Signy retornará para conceder toda a sua sabedoria para quem conseguir reunir todos os fragmentos da sua essência. Segundo a lenda, Signy hoje observa dos céus, olhando pelas criaturas que criou, para um dia, enfim, retornar e guiar os seus herdeiros para junto de si. Hoje, boa parte do mundo está tomada por uma densa névoa negra que cobre o sol com fuligem vulcânica e gases, algumas vezes mortais. Fendas entre os planos material e o mundo dos mortos estão abertas em múltiplos locais, e monstros habitam por todos os lados. Poucos lugares são relativamente seguros. Basicamente, tudo no mundo é perigoso. O que há além das lendas? O mundo de Falgar é uma terra mágica, com tecnologias perdidas e ruínas espalhadas por todos os lados. Seres angelicais e demônios são reais, permeando o imaginário das pessoas, que vez ou outra acabam vislumbrando algum deles. Isso molda as muitas culturas existentes. Fendas dimensionais permitem o acesso a planos superiores e a planos inferiores. A filosofia do mundo se tornou então baseada na pergunta: por que as pessoas nascem na dimensão conhecida como o mundo dos vivos? Nos planos inferiores, existem muitos seres que foram elevados à condição de deuses e que lutam guerras intermináveis pelo domínio das crenças e da emanação da energia dos vivos, que os deixam mais poderosos e com as suas ambições cada vez maiores. Nos planos superiores, seres conhecidos como arcanjos tentam guiar todas as raças presentes no plano dos vivos para o que realmente existe além das suas crenças. O mundo, em si, é extremamente hostil, permeado por monstros por todos os lados. Na sua maioria, apenas as cidades construídas sob os escombros primordiais são realmente seguras, embora outras cidades existam ao redor do mundo, sendo constantemente atacadas por tudo o que se possa imaginar. Heróis protegem essas cidades para que as pessoas comuns possam sobreviver, enquanto tiranos buscam o domínio do mundo, a dominação religiosa ou o poder da vida eterna. O material mais valioso no mundo são os cristais conhecidos como os fragmentos de Signy, que detêm o conhecimento da deusa primordial. É em meio a esse caos que tudo flui em Falgar, um mundo muito diferente e muito mais caótico do que se pode imaginar.